Forte abraço a você que me acompanha aqui no Julinho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. E no podcast desta segunda-feira vamos tratar de... Segunda-feira eu falei? Sexta-feira, ficar aqui naquela pressão, os caras tocando a música dos Trapalhões, enfim. Sexta-feira vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, porque já temos campeão. Peraí, campeão, Parmeira. Temos campeão na Série B também. Muito legal, Cruzeiro. E tem rebaixamento, tem derrota de um time, derrota do outro. Enfim, muita coisa para acontecer. Ao meu lado, meu parceiro Thiago Cotrim na área, lá da casa, residência dele, da família Cotrim. Numa boa, tudo bem, Thiago? Grande abraço. Opa, Juninho, forte abraço. Um abraço para quem acompanha a gente aí também. Como você falou, muita coisa resolvida, mas ainda tem muita coisa para resolver também, né, durante esse final de semana. Como você disse, o Palmeiras campeão incontestável. Só um detalhe até estranho falar, né? O campeão da Série B, Cruzeiro, né? Não é uma coisa comum relacionar o Cruzeiro à segunda divisão, mas agora o Cabuloso está de volta, a Raposa se reestruturando, a gente deve ter um ótimo campeonato no ano que vem, Juninho. Ah, legal, essa dica é muito boa. No ano que vem nós estamos vendo ali, já vamos caminhar para a Série A do Brasileiro, 35ª rodada. No ano que vem o Cruzeiro vai estar nessa parada, o Cruzeiro e o Grêmio, dois gigantes, campeões do Brasil, campeões de Libertadores, o Grêmio campeão do mundo, o Cruzeiro vice-campeão do mundo, eu me lembro, foi em 76, acho que ele perdeu para um time alemão, jogou a primeira partida na Europa, depois voltou, enfim. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, porque o campeão já está estabelecido, inclusive foi estabelecido antes de jogar. Porque no meio da rodada aconteceu uma vitória do América Mineiro frente ao Internacional. Vamos destacar os jogos. Olha lá, Ceará 1, Fluminense 1. Já pode falar, Thiago. Ceará 0, Fluminense 1. O que você achou? Vitória do Fluminense e o Ceará está dizendo adeus à Série A? Falando primeiro do Ceará, uma sequência complicada, agora ele vai visitar o Corinthians lá na arena, lá em Itaquera, então vai ficar muito complicado. A vida do Ceará, acho que o Ceará começou a tropeçar para ele mesmo, né? Começou a cair de rendimento, acho que sentiu a queda na Sul-Americana, enfim. Então fica muito delicada a situação do Vozão, né? Parece que vai ficar para a última rodada, pode ser que aconteça algo nesse final de semana também. E o Fluminense se garante na Libertadores com um empate entre São Paulo e Galo, né? Claro, essa vitória ela foi determinante, mas o empate o empate lá no Morumbi fez com que o Fluminense garantisse a vaga. Mais uma vez, gol de Cano, assistência de Arias, né? Aí meio que sem querer, que o Arias foi bater, a bola, o Cano desvia no meio do caminho, mas computa lá a assistência e gol. Certamente a dupla mais efetiva do futebol brasileiro esse ano, os dois somados, gols e assistências, infinitas participações, a maioria das assistências do Arias. Então, o Fluminense vai para a Libertadores, já fala de renovação do Diniz, já fala de fazer reforço, porque o Fluminense tem tudo que fazer um belo ano em 2023. Né? Fala uma coisa para mim, Thiago. Este quarto lugar do Fluminense, ele para mim poderia ser menor, poderia ser terceiro ou segundo, não pelo elenco, mas pelo que o Fluminense jogou. Você ficou com essa impressão que o Fluminense poderia ter buscado a segunda ou terceira colocação? Se avaliando que Flamengo e Palmeiras, né, estão na frente, são mais times que o Fluminense, mas falando do Inter, eu acho que estão ali no mesmo nível de elenco, mas o Fluminense jogou muito mais bola que o Inter dentro do ano, né? Que eu acho que o Fluminense ele chegou a ter jogo em casa contra o Palmeiras que podia diminuir a vantagem para uma rodada na liderança, por exemplo. Eu acho que o Fluminense ele deixou a desejar em alguns jogos cruciais. Eu acho que apesar não, né? Após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, ele sentiu, ficou umas 3, 4 rodadas ali num nível muito abaixo, e aí esses pontos fizeram a diferença. Sem dúvida, esse detalhe é super interessante. O Ceará não tem adversários difíceis, a não ser o Corinthians. Eu acho que ele joga contra o Avaí e contra o Juventude, se não me engano. Mas ele tem que hoje, depende não só das forças dele, você vê lá o Ceará em 17º lugar e o Fluminense já brigando claramente com a Libertadores fase grupos, que eu acho muito interessante. O outro jogo da rodada que nós tivemos, olha lá, rapaz, esses números aí são verídicos? Eu me lembro, Thiago, fala pra mim, aquele Daverson
que fez o primeiro gol aí para o Cuiabá é aquele Davidson da Libertadores, mas o escanteio que foi batido foi aquilo tudo que nós imaginamos. Pé direito, o atacante grande puxa na frente. O Botafogo vacilou demais, Thiago. Ou o Cuiabá mandou bem? O que você me diz? O Davidson fez o segundo gol, né, mas no primeiro gol ele dá um tapa ali no meio de campo, clareando a jogada para o Jonathan Cafu, que deu assistência lá para o André Luiz, mas o Davidson sendo crucial para o Cuiabá nessa sequência. Né? O Cuiabá não tem nada garantido ainda, a última rodada, se eu não me engano, é contra a Curitiba, pode ser jogo de permanência ou de rebaixamento. Então o Cuiabá vai se manter, se ele consegue esses 3 pontos seguidos, são cruciais. E o Botafogo vai terminar o ano com mais derrotas do que vitória dentro de casa do Brasileirão. Mas eu acho que... Eu imaginava o Botafogo como uma vaga para a Sul-Americana, já estaria de bom tamanho, né? Porque o time está se reestruturando a partir desse ano. Aí ano que vem já começa a pensar um pouco mais alto, traz mais reforços pontuais, né, que o Luiz Castro vai pedir. Mas eu acho que é um resultado que atrapalha demais os planos do Botafogo. A sorte dele é que Fortaleza perdeu, São Paulo e Atlético empataram, né, o América estava vencendo, Bragantino vence, mas situação um pouco complicada para o Botafogo agora, pensando em Libertadores. Você imagina o Botafogo trocando de treinador se não conseguir uma vaga na Libertadores ou Sul-Americana? Eu acho que quando você pega o projeto inicial, a ideia era classificar para a Sula. Se fosse para a Libertadores seria um bônus, né? Algo um pouco a mais do que eles esperavam. Mas eu acho que quem tem um projeto desse, que é de médio a longo prazo, você não pode demitir o treinador depois de um ano. Eu vejo bons pontos no Luiz Castro. Eu acho que agora ele já entendendo o futebol brasileiro, já entendendo o elenco que ele tem, trazendo reforços que ele vai pedir mesmo, eu acho que tem tudo para fazer um ano melhor do que esse na temporada seguinte, Júnior. Beleza, olha lá, o Botafogo se mantém na 11ª colocação. Isso. O Cuiabá assume uma 16ª colocação no momento crucial. Você destacou bem, Thiago. 2 vitórias seguidas neste momento da competição pode tirar o Cuiabá desse embate. O jogo foi no Newton Santos, lá no Engenhão. O outro jogo, nós já apresentamos a arte. Um jogo muito bacana. Ô Thiago, me fala desse jogo aí, mas me comenta o seguinte: foram 4 gols de estrangeiros? Foram 4 gols de 2 estrangeiros, né? 2 do Caleri, 2 do Vargas. Se eu não me engano, foram 2 gols do Vargas, né? Me fugiu agora o segundo gol. Mas o São Paulo conseguiu uma reação relâmpaga, né? De fazer 2 gols um atrás do outro. E parecia que ia ficar numa situação um pouco mais confortável. O Caleri retoma um bom momento, né? Faz 2 gols de centroavante. E o São Paulo entra muito forte na briga. Você vê ali, são 4 jogos sem perder. Né? O São Paulo consegue, surpreendentemente para mim, superar entre aspas, né? o vice-campeonato da Sul-Americana. Eu achei que ia sentir no nível de que não ia conseguir nem mais atuar, praticamente, né? Não ia ter forças para vencer, mesmo sem jogar bem. E para o Galo é aquela coisa, para o Galo quanto antes acabar a temporada, claro, conseguindo essa vaga é melhor, porque o Galo não consegue engrenar. É bom recomeçar o trabalho do zero. E, claro, a gente imagina um ano produtivo para o Atlético em 2023, né? Estádio novo, mais reforços, a volta do Hulk, mas isso depende da vaga para a Libertadores. Seria o São Paulo 8º lugar, uma diferença muito próxima do Atlético Mineiro e não tão longe do Atlético Paranaense, 2-2, eu acabei de confirmar. 2 gols do Caleri, 2 gols do Vargas, 2-2, o Atlético se mantém na 7ª colocação. Era uma briga. Quem vencesse esse jogo, com certeza, iria mandar muito bem. O São Paulo está a 4 partidas sem perder, o Atlético a 3 partidas sem perder. O jogo foi no Morumbi, 21h30. O outro jogo da rodada, olha lá, que nós tivemos na quarta-feira, o jogo que decidiu, né, Thiago, entre aspas, porque o América que volta a vencer depois de um certo tempo, o Internacional que não perdia há um certo tempo, o Oscar chegou aí, esse aí é rápido, hein, e é lépido. O América ganhou, consolida a classificação, o América tá buscando a classificação e o Internacional disse adeus, de novo em segundo lugar. O Inter parece que quando chega na hora H ele não consegue ter força, porque o Inter ele tem muito menos elenco do que os times que ele compete. Aquele ano contra o Flamengo era bem menos elenco também, em 2020.
agora nem se compara com o Palmeiras. Inclusive o Inter tem menos time que Flamengo, Fluminense e Corinthians, que ficaram tudo atrás deles, né? O Fluminense acho que tem um nível mais parelho, mas enfim. O Inter estava jogando por honra, né, para tentar adiar o máximo possível o título, mas o Inter não sabia que era questão de tempo, porque o Palmeiras não podia ganhar mais, né? E é improvável que isso aconteça com um time que perdeu 2, 3 vezes dentro do campeonato inteiro. Para o América, a vitória crucial que faz o América voltar a sonhar nessas últimas rodadas. De Sul-Americano já estaria de um bom tamanho, inclusive o América tem mais condições de competir dentro da Sula, né? Mas enfim, uma coisa que pesou para o Inter foi o pênalti perdido pelo Alan Patrick, né? Quando o jogo estava 0-0 ainda no primeiro tempo. E o Inter toma um gol lá para os 30 minutos e aí já desdava, já descarta a possibilidade de adiar mais uma vez, pelo menos por algumas horas, o título do Palmeiras, que viria de qualquer maneira à noite, Juninho. Você está dizendo então que o Internacional nessa segunda colocação está fazendo mais do que o elenco tinha? Com certeza, ainda mais um time que caiu precocemente na Copa do Brasil, então você já perde um título, um campeonato para você disputar. O Inter caiu nos pênaltis contra o Melgar, que não tem como você comparar o nível dos dois times. Então, acabar em segundo, né? O Inter, nesses últimos meses, deu uma esperança para o torcedor, uma esperança de que o Inter, caso traga alguns reforços para o time titular, né? Porque alguns dos titulares seriam ótimas opções para vir do banco. Né, trazer uns 3, 4 nomes para ser titular, o Inter pode sim ser um time que vai incomodar no ano que vem. Inclusive, eu vi hoje que o Inter está pensando na possibilidade de trazer de volta o Leandro Damião, que o Inter tem como prioridade o camisa 9, né, porque o concorrente pelo Pedro Raul vão ter vários, inclusive o Corinthians, então eu acho que o Inter já começa a pensar na próxima temporada, nessas últimas rodadas vai jogar para cumprir tabela, e aí é começar do zero em 2022. O América, nona colocação, vai beliscar alguma coisa o América, não vai ter como, a não ser que perca tudo aí que acontecer. E o Internacional, depois de um certo tempo, não conquista uma vitória, são 4 vitórias, são 3 vitórias, um empate e essa derrota. Segundo lugar, realmente, o segundo lugar para o Internacional está muito legal. Um outro jogo da quarta-feira, olha aí, que jogão de bola esse 3-2 aí, consolidando o Atlético Paranaense na 6ª colocação. Esse 14º do Goiás me parece ser um número bom, porque está longe, não tem problema de rebaixamento. O Atlético Paranaense volta a vencer depois daquela ressaca da derrota. E o Goiás está no lugar certinho dele, Thiago? O Goiás consegue, claro, principalmente pelo nível individual do Pedro Raul, se manter longe da zona de rebaixamento, que eu acho que talvez fosse a prioridade, né, da equipe lá da Serrinha. E o Atlético volta a vencer, é importante voltar a vencer, né, porque poderia abrir mão de uma disputa direta para a Libertadores, caso perdesse. O Terans mostrou que, na minha opinião, não tem como ele ser reserva desse time, ainda mais de uma final, de um jogo único. Um cara que tem personalidade igual ele, faz 2 gols na posse. O time perdeu o jogo mais importante da sua história, talvez, né, porque é um título de Libertadores que o Atlético não tem. E destaque para o Pedro Raul. Né, os últimos 8 gols dele foram fora de casa. Esse é um número que impressiona, chama atenção, né? 8 gols fora de casa para um time que não tem tanto volume de jogo, mostra que ele é muito, muito oportunista. Né? O Atlético chega a abrir 3-0, toma 2 gols, chegou a ter um 4º gol anulado, mas consegue a vitória, que nesse momento é o mais importante. Terans e Pedro Raul são dicas ótimas para os principais clubes brasileiros ou só estão jogando porque defendem times de uma linha um pouco abaixo? Sem dúvida nenhuma, acho que ambos conseguiriam disputar a posição, brigar. Claro, Pedro Raul, se ele vai para o Flamengo, ele tem Gabigol e Pedro de concorrência. Mas se ele está fazendo esse tanto de gol no Goiás, o que você vai imaginar com o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, criando para ele? E o Terans, eu acho que talvez fosse um dos principais nomes para substituir o Scarpa no Palmeiras, na minha visão, que é um cara que tem as mesmas características de jogar pelo lado, jogar centralizado, tem bola parada, tem bom passe, finaliza de longe. Eu acho que seria um nome interessante para o Palmeiras analisar no mercado, pelo menos para chegar, para brigar por posição, para disputar. É claro que agora tem o Endrick, né, integrando o elenco, que o Endrick ele pode jogar tanto na direita quanto de 9. Aí o Dudu volta para a direita e o Rony volta para a esquerda.
mas eu acho que é um nome para ser analisado sim pelas principais equipes. Beleza. Eu, por exemplo, gostaria de ter o Terans no elenco do Corinthians, que é o time que eu torço. Ele encaixaria perfeitamente no Internacional, no Cruzeiro e Grêmio que estão subindo, né? Então, só para você ter noção de que ele teria sim nível para jogar e tranquilamente nas principais equipes. Deve demorar um pouquinho para adaptar, mas deve conseguir jogar. O outro jogo da quarta-feira foi muito importante para o Coritiba, que venceu quase que obrigatoriamente o Juventude, já rebaixado lá em Caxias do Sul, belíssima cidade, no Alfredo Jaconi, uma vitória no último minuto, que coloca o Coritiba, Thiago, com 38 pontos, ali você está vendo, 15º lugar. Coritiba está com cara de que vai sair do rebaixamento ou não, Thiago? O Coritiba, ele vence o jogo crucial, né? Não tinha como ele deixar escapar esse resultado. Se tinha o jogo para ele vencer fora de casa, era esse. Conseguiu os 3 pontos. O Coritiba, agora faltam 3 rodadas, né, Júnior? Isso. O Coritiba ele enfrenta em casa Flamengo e Corinthians, né, que são 2 times melhores que ele, mas o Corinthians é um péssimo visitante. O Flamengo já não joga por mais nada. E depois, se não me engano, o Coxa visita o Cuiabá. Então, se chegar a última rodada já definido, é crucial, porque jogar fora de casa, onde o Coritiba é péssimo, contra o Cuiabá valendo a permanência, por exemplo, seria péssimo para o Coxa, mas a vitória é crucial. É verdade, estou vendo os números aqui. Tem 2 adversários difíceis, depois do Cuiabá fora. O Coritiba tem que chegar lá na última rodada, mas está com uma condição favorável, 38 pontos e 11 vitórias. Isso deve pesar a favor do Coritiba. Um tremendo de um resultado, esse jogo que nós vamos mostrar a arte agora. Olha que resultado, não está trocado não, viu, Thiago? É o Atlético Goianiense 2, Santos 3, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. O Atlético fica parado em 18º lugar, o Santos também fica parado em 12º. Mas que vitória! Parece não ter merecido, Thiago, mas não saiu na súmula. Eu procurei a súmula lá, não estava escrito. O Santos ganhou sem mérito. O que você me diz? Eu acho que essa derrota não estava nos planos do Dragão. Né? Claro que nenhum time pensa em perder, mas esse jogo era crucial, né? Porque o Atlético vinha de uma derrota, ele podia dar uma respirada, né? Ele vai suar muito, muito para escapar dessa situação onde ele se encontrou hoje. Algumas rodadas atrás dava a entender que ele poderia escapar, mas se vê só uma vitória de 5 jogos, começa a ficar um pouco mais complicado. Vai enfrentar o Fortaleza no Castelão agora, então essa vitória é de suma importância para o Santos, vitória importantíssima. O Lucas Braga vem jogando muito bem nesse último mês. Ângelo com 2 assistências, Marcos Leonardo, o cara do time. São os garotos da base, como sempre, tirando o Santos dessas situações das últimas temporadas, Júnior. Eu fico imaginando, Thiago, eu iria dizer o seguinte: o Santos não precisa de diretoria, porque provavelmente a diretoria mais atrapalha, porque ele continua nascendo grandes jogadores lá na Vila Belmiro. A Vila Belmiro realmente é abençoada. O jogo foi no Antônio Ascioli, como eu disse, na quarta-feira. Outro jogo da quarta-feira, um jogo com resultado crucial para o Bragantino, que vivia também um momento de aperto e uma derrota quase que mortal. O Avaí, 19º lugar, aquele monte de vermelhinho que você está vendo são derrotas. E o Bragantino, mesmo ainda não estabelecendo todo o seu potencial de volta, está em 13º lugar, tranquilo, o jogo na ressacada, Thiago. O Bragantino agora vale demais ser classificado para uma Sul-Americana. O Bragantino ele entraria com forças para competir numa Sul assim. E talvez seja interessante para a equipe de Bragança. Destaque por Arthur com gol e assistência. O Avaí faz um gol de pênalti na última bola do jogo praticamente. E aí fica muito complicado imaginar o Avaí. Matematicamente ainda tem chance, né, Juninho? Mas fica muito improvável acreditar que o Avaí, que nas últimas 5 rodadas não conseguiu, acho que não vai ser agora. O Avaí deve retornar na 2ª divisão, Júnior. Pensar que nesse momento o Avaí, com toda a dificuldade que tem, vai ganhar 3 partidas seguidas, não precisa nem olhar contra quem ele vai jogar, porque realmente a condição de manutenção do Avaí é muito pouca, e ele repete a história, né, Thiago? É o tal do o bumerangue, o babaloqueiro, não lembro direito do nome, bate e volta, não tem jeito para o Avaí, e o Bragantino consegue escapar. O penúltimo jogo da rodada que nós vamos comentar, uma ótima vitória. Ô Thiago, se essa vitória fosse alguns dias atrás,
O Corinthians estava campeão, que coisa. Como foi esse jogo? Você assistiu ou você estava na faculdade? Feriado, né? Feriado. Mesmo se não fosse, eu não estaria na faculdade nesse caso. Mas esse horário eu já não tenho mais aula na quarta. Então não ia computar a falta, pelo menos. Mas é um jogo que foi aberto, porque o Flamengo já não briga por mais nada, mas são os reservas querendo mostrar serviço, né? O Flamengo deve passar por algumas reformulações para o ano que vem, trazer algumas peças, se descartar, entre aspas, de outras que não são inegociáveis. E o Corinthians jogava por 2 pontos nas últimas 4 rodadas, vai para a Libertadores, já conseguiu agora a vitória importante. No primeiro tempo o Corinthians foi superior, na minha visão, bola na trave, o Hugo fazendo a boa defesa, aí consegue o gol do Queiroz, aí volta o segundo tempo aquele abafa do Flamengo, né? 60 mil pessoas, né? Aí fica difícil de você não ser empurrado, incentivado. Consegue o gol ali com um belo gol, né, do Matheus França, de cavadinha, sem cobrir um goleiro igual o Cássio não é fácil. Bela bola de trivela do Cebolinha. Aquele lance polêmico do pênalti, a segunda regra não é pênalti, mas eu não concordo com a regra, porque fala que o braço de apoio é um movimento natural, né? Concordo até aí, mas o braço do Balbuena não estava nem no chão ainda, né? Mas ainda assim eles consideram um movimento natural. Segundo a regra, foi bem não marcar o pênalti, mas eu não concordo com essa regra, né? Apenas uma opinião. E aí depois o Yuri Alberto numa cara do Bruno Mendes, que não é comum, né? Mesmo quando joga de lateral. O Yuri Alberto tem facilidade demais para ajeitar com a perna esquerda. Ele bate, não tira tão bem do Hugo, mas pelo fato da chuva, a bola está correndo bem, ela passa entre o goleiro, entre a costela e o braço assim do Hugo, entra. O Corinthians confirma a classificação para a Libertadores e vai jogar sem peso, sim. É claro que terminar no G4 é melhor, dá mais dinheiro, mas consegue o seu principal objetivo depois do vice-campeonato da Copa do Brasil, Júnior. Tá mandando bem, Thiago. Agora, já que você é comentarista e está caminhando cada dia que passa para importantes resoluções, você contrataria o Vojvoda ou manteria o Vitor? A prioridade do Corinthians, eu acredito que é manter o Vitor, né? Porque esse segundo semestre do Corinthians, depois da eliminação da Libertadores, foi um semestre bom, interessante. É igual jogador, o treinador tem que se adaptar. Ele, apesar de ter facilidade com a língua, né, porque ele é português, ele tem que se adaptar à cidade, ele tem que se adaptar ao grupo, ao campeonato, ao estilo do futebol aqui no Brasil. E ele consegue fazer isso depois de alguns meses só. Então, eu acho que seria interessante manter. Eu acho que o Vitor Pereira é mais treinador do que o Vojvoda, apesar de achar que o Vojvoda faria um bom trabalho, sim. E tem a questão do Tite, né? Caso o Vitor Pereira saia, o Tite vai parar por um tempo, vai para a Europa, vai querer voltar para o Corinthians, então é coisa para se resolver depois do campeonato, assim como permanência de Balbuena, Michael e principalmente o Yuri Alberto. Flamengo em terceiro lugar, Corinthians em quinto, as duas equipes já classificadas. O Flamengo, por ter conquistado outro torneio, possibilita que lá no número 9 e 10 os brasileiros também busquem competições sul-americanas. O Corinthians ali numa sequência de 5 jogos com uma derrota, o Flamengo também vinha num monte de vitórias, fechando o penúltimo jogo. Agora, Thiago, me fale do Palmeiras, me fale 2 destaques do Palmeiras e me fale alguma coisa além dos destaques. Pensa no assunto e comenta para mim, Palmeiras 4, Fortaleza 0, que o Fortaleza queria só carimbar a faixa, mas o Palmeiras entrou campeão e jogou como campeão, parece que foi isso, Thiago? O que me estranha é a facilidade do placar, né? Fortaleza é um dos melhores times do retorno. A você vê ali, tinha 10 pontos de 12 nas últimas rodadas. Né? Me surpreendeu um pouco esse resultado. Não a vitória, né? Mas como foi. Destaques o Rony voltando, né, recentemente fazendo 2 gols. O Dudu com 1 gol e 2 assistências. O Dudu tem que estar, pelo menos, na lista dos 55 do Tite. É impressionante o quanto o Dudu é um baita jogador. Eu vi hoje, eu vou trazer isso um pouco depois, mas o destaque para o Endrick, né, que faz o primeiro jogo como titular, faz gol, são 3 gols em 4 jogos no profissional, né, expectativa de que vai se tornar um dos principais nomes do futebol mundial. Mas primeiro tem que ter um bom começo, e se ele vem construindo, certamente vai ser muito bem aproveitado ano que vem. Não acho que vai começar como titular, mesmo com a saída do Scarpa, mas vai brigar por espaço de dúvida nenhum no Scarpa, fazendo os seus últimos jogos, pelo menos nessa passagem pelo Palmeiras.
Né? E o que eu queria dizer de informação, eu vi um comentário hoje de um cara falando assim, o Dudu seria absurdo pensar nele como o principal jogador da história dos pontos corridos, né? 3 títulos, né? Prêmio de melhor de campeonato e tudo mais. Na minha opinião, pelo menos pensando assim, vagamente, sem pegar todos os números, eu diria que é o Ayrton Ribeiro, né? Tem aqueles 2 títulos seguidos com o Cruzeiro, sendo o melhor do campeonato, o título mais incontestável de todos os tempos, os pontos corridos, que foi o de 2019 do Flamengo. Mas falar que o Dudu é um dos principais jogadores da história dos pontos corridos não só não é um exagero, como está falando de maneira correta, né? Porque o que o Dudu produz, inclusive o Dudu, na minha opinião, ele está entre os 11 inicial da história do Palmeiras, né? É um dos principais times do continente e um cara que se destaca de ponta direita, de ponta esquerda, está entre esses 11, um cara que joga ainda, né? Pegar academias passadas do Palmeiras, mostra o tamanho que tem o Dudu na equipe do Palmeiras, que na minha opinião é o principal símbolo dessa era Crefisa, é o Dudu, Júnior. É verdade, também concordo com você, eu indicaria facilmente o Dudu, indicaria o Scarpa, né? Vamos falar numa seleção de um campeonato com 20 clubes, é muito grande e tal, mas sem dúvida o campeão sempre merecerá ter aí 2, 3, o goleiro. Então, apesar que eu gosto muito, estou gostando muito do goleiro do Flamengo, o Santos, mas o goleiro do Palmeiras, que é goleiro da seleção brasileira também, seria um destaque. Os 2 zagueiros, você pode escolher 2 zagueiros artilheiros, né, Thiago? Uma coisa que é difícil acontecer nesta frequência, né? Os caras são o 2º, 3º artilheiro de um time, né? De um time de alto nível, de um time competitivo pra caramba. O Palmeiras disputou muitos campeonatos esse ano, sempre presente nos momentos decisivos. Então, parabéns ao Palmeiras, que venceu, já entrou campeão, mas jogou campeão, teve o resultado de campeão. Vamos caminhar para a Série B, Thiago, que é o tempo urge, né? Senão, já viu. O que nós temos na Série B? Ô, Vinícius. Vinícius traz para nós, olha lá. Ah, sim, a Série A. Pode trazer a Série A, a classificação geral rapidinha? Olha lá. Palmeiras, 77, Internacional, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo ali até as cores verdes, os números verdes ali, uma condição de classificação, América, Fortaleza. Na página 2, nós temos presenças de clubes importantes, né? Deixa eu ver, o Thiago vai trazer lá. Botafogo e Santos ali num lugar, Botafogo, nossa, um tropeço e o Santos uma vitória. O Bragantino volta para um lugar que parece combinar mais com ele. Goiás e Curitiba escapando mesmo da briga do rebaixamento. E o Cuiabá e Ceará vão brigar até no último minuto. Vamos para a Série B, vamos acelerar na Série B para a gente não perder o nosso tempo. Na Série B nós tivemos o início da 38ª rodada, com a bela vitória do Grêmio, consolidando que o Grêmio está de volta mesmo, não deu chances ao Brusque, que já está rebaixado. E nós teremos aí desses jogos, né, Thiago? Náutico e Ponte Preta é um jogo, olha lá, o Vinícius já trouxe, muito legal, o Grêmio simbolizando aí a despedida do Grêmio, 38ª rodada, 2º lugar. Não deve ter placa, não deve fazer festa muito grande, porque voltar para a Série A me parece ser bem normal, não é, na Arena do Grêmio na quinta-feira. E os jogos que nós teremos na sequência, olha só, esse jogo aí, Thiago, no Aflitos, deve ser um jogo com menor público, provavelmente, do campeonato, porque o Náutico já está rebaixado e a Ponte Preta não está nada. Já viu o time ficar em algum lugar chamado nada, Thiago? A Ponte vem de 5 jogos sem vencer, o Náutico rebaixado é aquele jogo que, se os dois tivessem esse poder, esse ó, vamos fechar assim, um pontinho para cada, sem entrar em campo, assinar um contrato. Sem dúvida. Esse jogo é na sexta-feira, hoje à noite. Nós estamos gravando na sexta-feira. Olha um outro jogo que não vale muita coisa, ou melhor, não vale nada. Criciúma faz lá no Heriberto Urso, onde ele muito ganha, chamado La Bombonera 2. Deve ganhar do Tombense. O Tombense fez uma campanha bonitinha, teve lá em cima, né, Thiago? Depois caiu. E o Criciúma andou muito perto da zona de acesso, não foi? O Criciúma até as últimas rodadas estava aí com a possibilidade de incomodar. É muito, muito forte em casa e é um time que, se for bem trabalhado, né, bem lapidado, pode incomodar sim numa Série B, que vai ser a das mais equilibradas dos últimos anos, né? Porque a possibilidade de não ter nenhum gigante, ou de ter um ou dois que não estão no mesmo nível de Cruzeiro, Grêmio, por exemplo. Então o Criciúma pode sim trabalhar com essa ideia. E também fez um campeonato bom. Aí foi caindo, não vence 5 jogos,
mas pelo menos não correu o risco de ser rebaixado, se mantém e faz um planejamento já pensando em segunda divisão novamente. Segunda divisão e o Mineiro, que no Mineiro tem 3 gigantes lá no Mineiro, não é fácil não. O outro jogo da rodada, olha só, também não vale nada. O Sampaio Corrêa na Bolívia querida, Thiago, e o Londrina que ficaram um tempão brigando ali pertinho, perto do Vasco, perto do Sport, perto do Ituano, e fazem um jogo de despedida que não vale nada. Deve ser muito chato esse jogo também. Jogo de frustração, né? Porque chegaram perto e não conseguiram nos momentos cruciais. O Sampaio Corrêa, internamente, a sensação é de que tiraram o acesso, né? Porque foram os 2 jogos onde claramente foi prejudicado. Tem um jogo de 2 gols legais que foram anulados. Enfim, mas é trabalhar para se voltar mais forte. Tem o Poveda, que não sei se vai ficar ou não. Eu acredito que ele vai pintar em algum time da primeira divisão. É um cara que tem 25 gols em 50 jogos, não é uma coisa comum dentro do futebol brasileiro. Então ele deve pintar em algum time da Série A. Claro, um time de menor estrutura, né, de planejamento. O time vai brigar ali para se manter. E o Londrina, mais uma vez consegue fazer um campeonato decente, mas na hora H começa a tropeçar. Enfim, é um jogo que poderia valer muita coisa, né, Juninho? Porque os 2 chegaram até o momento final tendo condições, mas vai acabar valendo apenas 3 pontos simbólicos que não são muito significativos. Com certeza. É tipo jogo chato, cumprir tabela, chama isso, que é uma das coisas mais chatas que tem no futebol. O próximo jogo da rodada, já no domingo, esse jogo aí quase vale alguma coisa, mas não vale nada, viu, Thiago? Mas pode valer para o Guarani finalizar o campeonato com uma vitória. O Guarani tem uma sequência bonitinha. Antes dessas 3 vitórias, o Guarani também teve uma recuperação num momento crucial. E para a Chapecoense, o fato de não ficar tão perto do rebaixamento, está em 14º, mas não tem rebaixamento. Um pontinho para cada um no domingo no Brinco de Ouro, tá bom negócio, né, Thiago? A Chape, essas 2 vitórias seguidas foram cruciais para a Chape chegar na última rodada tranquila, é um jogo sem peso. E para o Guarani vale para os caras mostrarem empenho, mostrarem que eles são capazes, já pensando no Campeonato Paulista e numa segunda divisão, porque o Guarani é time de ficar daí para cima, não ficar lá embaixo onde estava. É um elenco muito melhor do que os times que ficaram lá para baixo. Então é se reestruturar a partir do zero. A Chape é a mesma coisa, a Chape vai ter muita mudança de elenco certamente, pensando numa Série B, como eu já disse, onde não dá para saber muito o que esperar, porque vai ser muito, muito parelho. Vai dar para ter uma noção lá a partir da 10ª rodada só da Série B do ano que vem do que pode acontecer, gente. Olha, esse jogo aí começa a valer para valer, Thiago. Olha só, CRB e Bahia. O Bahia precisa de um único ponto. Ele consegue? Não, o Bahia só você vê a sequência, né? Ele empatou os últimos 4. Agora que pode empatar, só faltava perder, né? Empatou 4 dos últimos 5. É o Bahia que mesmo se o Vasco perder, o Bahia só não sobe se perder por 3 gols de diferença ou mais, né? É difícil de se imaginar. Eu acredito que o CRB vai ter uma sequência bonitinha, mas eu acho que o Bahia tem tudo para se impor e até vencer esse jogo e não se preocupar com o que vai acontecer lá em Itu. É isso que eu vou te perguntar. Porque lá em Itu, veja o jogo que nós vamos apresentar agora. Aí, ó. Me fale alguma coisa, fala com calma, não adianta ficar em cima do muro. Hoje nós temos um compromisso de apresentar o nosso trabalho lá, boletim informativo, do professor Gil, do José Luiz, da Giulia. E o que você me fala? Você viu que eu dei uma encebada para perguntar para você. Quem que vai subir, independente do local do jogo, do julgamento, o que vai acontecer lá no Novelli Júnior, Thiago? Eu acho que o julgamento não vai interferir, né, com esse adiamento, porque se for acontecer depois do campeonato, caso o Vasco não suba, certamente o Vasco vai tentar entrar em justiça, não sei o quê, essa é uma coisa para pensar depois da rodada. Eu duvido que tenha um vascaíno que está conseguindo dormir normal desde a última rodada lá contra o Sampaio Corrêa, eu duvido, mas é uma situação que o Vasco joga por 2 resultados, né? Isso é positivo, mas pode ser perigoso. Se o Vasco entrar pensando em empatar, o Ituano vai ganhar. Porque o Vasco não é um time que tem qualidade para segurar um time que vai começar em cima, com um estádio que é pequeno, mas que é tudo próximo e tal, a atmosfera vai estar a favor do Ituano. Então acho que tem para ser um jogo muito, muito no detalhe. Se o Ituano abrir o placar, vai virar uma doideira esse jogo. Vale muito a pena estar acompanhando essa partida. Se eu pudesse apostar, apostaria no empate, 1-1, 2-2, e aí o acesso fica para a equipe do Vasco,
mas não me surpreenderia nem um pouco caso o Ituano conseguisse vencer, Júnior. Eu vou meio que ficar em cima do muro também nessa condição, mas eu acho com certeza que você mesmo me disse ontem à noite na faculdade, o Wilton Pereira, né, o árbitro de Copa do Mundo, precisa ter um árbitro, precisa ter um VAR. Por favor, CBF, não cometa um erro de arbitragem nesse jogo, porque senão tudo aquilo que nós falamos da honestidade do futebol vai ser jogado por água abaixo. Eu também vou dar minha opinião, eu acho que o Vasco tem condições de acesso, mas sem dúvida é um jogo a ser assistido com muito carinho, com muita calma, que o Ituano tem sim condições de vencer um Vasco que você está vendo lá. O último jogo foi uma derrota em casa que atrapalhou muito o Vasco. O jogo está em aberto, mas eu estou indicando o Vasco como campeão. Thiago, os próximos jogos você vai me dizer. Não adianta ficar em cima do muro, PSDBA, que aqui hoje em dia nós entendemos de política também. Depois de tudo que eu vi de política nos últimos dias, eu vou te perguntar, sem usar nenhum partido político para responder. O Novo Horizontino vai ganhar do Operário rebaixado lá na casa do Operário, com aquele monte de telefonema que os caras do Operário vão receber? Aquela dívida eu deixo para lá, eu mando uma televisão, uma geladeira. Novo Horizontino tem condição de ganhar e sair do rebaixamento? Condição tem a obrigação, né? Mas vai ser um jogo complicado. O Operário já rebaixado, mas ele quer puxar com ele não quer ver um time escapando da situação que ele se encontra na última rodada dentro do seu estádio. Mas é um jogo complicado. Eu acho que o Novo Horizontino ele tem uma chance boa, porque o CSA vai enfrentar o Cruzeiro, mas é um jogo onde eu não consigo ver o Novo Horizontino perdendo essa partida. Ainda vai depender de detalhes, principalmente da parte defensiva, caso queira manter o time na segunda divisão. Meu amigo, rapaz, realmente tão difícil quando comentar Ituano e Vasco, que também é essa condição ali. O próximo jogo também tem a ver com o rebaixamento. O Cruzeiro já classificado na primeira colocação, destaque do campeonato, e um CSA que o empate pode não servir. O CSA tem que ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão. Isso é possível, Thiago? Só ver a sequência do Cruzeiro, né? Eu falei, é natural ter o relaxamento e aí passa aos times que vão enfrentar ter mais condições. Tem aquela polêmica de quando o Cruzeiro foi rebaixado, do Thiago Neves provocando o CSA, aí vai lá e perdeu um pênalti no Mineirão. Então tem esse último encontro que valia muita coisa entre eles, né? Mas eu acho que o CSA depende só de si, mas não pode ficar preocupado com o que acontece lá, não tem que fazer o dele, porque o Horizontino pode ganhar de 4-0 lá. Se for 1-0 para o CSA se mantém. O próximo jogo também vale, porque o Vila Nova já está fora, você está vendo a nossa arte, 13º lugar, e o Sport, ele precisa, além de ganhar, superar uma dificuldade de saldo de gols. Você acha aí, essa combinação do Sport, que é a mais complexa de todas, tem pouca chance de acontecer, Thiago? Coisa que a gente não consegue imaginar acontecendo, seria um milagre mesmo. O Sport teve oportunidades também dentro do campeonato, quando venceu o Cruzeiro, chegou a estar vencendo o Vasco, inclusive deve ficar na segunda divisão, e aí tem tudo para ser talvez o time mais forte, né? Porque considerando que subam os 4 que a gente imaginava nos do campeonato e não caindo nenhum, pode ser que eles compitam ali junto com o Ceará, talvez, caso o Ceará seja rebaixado. Já pensa um pouco nessa segunda divisão também, o Sport vai jogar buscando milagre, mas sem ter um peso muito grande. Sem dúvida. Pessoal, apresentamos para vocês aquilo que pretendíamos. Olha lá, a Série B continua. Cruzeiro que está ali desde quando começou o campeonato, acho que na 6ª rodada, o Grêmio conseguiu destacar um pouquinho e dali para baixo. Bahia 59, Vasco 59, com 16 vitórias. Ituano 57, com 15 vitórias. Sport 56, 15 vitórias, brigando. O Ituano tem uma briga normal, ele tem que fazer um jogo para vencer. O Sport já tem uma briga de combinação, com certeza que não vai ser fácil acontecer. Sampaio, Londrina, Criciúma fizeram um campeonato natural. O CRB fez mais do que imaginávamos, né? Porque em momento algum esteve longe das primeiras colocações, sempre na página 1, e na página 2 nós vemos consumado ali o Guarani e Ponte Preta. Olha, o Guarani ficou até à frente da Ponte Preta. Ponte Preta teve uma recuperação num período importante, depois jogou fora o campeonato. Não sei o que está acontecendo lá em Campinas, tem que acontecer alguma coisa, porque o ano que vem a Ponte está na Série B do Paulista, isso é chato de lembrar,
mas eu não posso esquecer. Vila Nova e Chape se recuperaram no fim do campeonato. O Vila Nova, inclusive, com uma recuperação daquelas que muitíssimo importante. E a Tombense, um campeonato de bate e volta, ali está fora do rebaixamento. CSA e Novo Horizontino, não tenho o que dizer, vai acontecer na última rodada. Tiago, mais algum detalhe? Segunda-feira, amigão. Ah, não, temos prova hoje à noite, você vê direito que você vai falar lá, hein? Temos aquele encontro after prova em The Bar, enfim. E segunda-feira, você vai acertar os 26 convocados? Sem dúvida nenhuma, eu vou passar pelo menos perto, né? Tem que ver se o Tite vai levar 2 laterais direito ou não. Mas eu fiz uma aposta com um amigo meu, com o Everton Ribeiro, se vai ou não. Espero que vá, né? Primeiro porque vai fazer bem para a seleção. Segundo porque eu apostei que ele vai, né? Então não quero perder o dinheiro. Mas enfim, muito bom estar participando mais uma vez. A gente se vê mais tarde. E vai ter muita coisa para falar semana que vem, porque a gente começa a entrar dentro da Copa do Mundo, que vão estar acabando as competições nacionais, né? Exatamente. Muito obrigado, Thiago. A gente se vê à noite. E você viu a mensagem do Thiago. Eu vou me manter nesse alinhamento dele. E a partir da semana que vem, vamos falar um pouquinho de cada grupo, especificamente da Copa do Mundo. O Thiago tem uma contribuição muito grande para isso. Ele e o Vinícius Falquete que me ajudam, porque muitas informações do exterior, não sou especialista, sou mais focado no futebol sul-americano e decididamente no futebol brasileiro, mas a partir de segunda-feira nós vamos trazer para todos vocês o nosso espetáculo, nossas opiniões, até estamos providenciando aí um simulador para ver quem vai indicar o que vai ser campeão. Será que alguém vai indicar que o Brasil não vai ser campeão? Isso tudo está em aberto. Muito obrigado a você. Tenha um ótimo fim de semana. A gente, a partir da semana que vem, só vamos falar de Copa do Mundo junto com você. Acompanhe com a gente. Eu estou indo embora. Grande abraço. Curta a família. Família é muito bom. Tchau.